Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo com um chá de aprendizado e, como eu costumo dizer, é um chazinho que você vai tomar aqui de conhecimento e aprendizado diante daquilo que precisamos e que podemos fazer para sermos mais sábias na presença de Deus. Eu me chamo Lawane Freire e escrevo e gravo vídeo para mulheres que buscam e querem melhorar seus hábitos, seus costumes, para que também possam agir de formas mais sábias na sua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre o propósito da mulher sábia. Sim, neste primeiro momento nós vamos começar tentando entender qual é o propósito da mulher sábia. E, para começar a falar de propósito, nada mais, nada menos do que dizer para você o significado de propósito. O que é o propósito? Propósito é a intenção de fazer algo, o projeto, um destino, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade e um intuito. Esse é o significado de propósito de acordo com o dicionário. Tendo em vista que temos também a missão. E qual é o significado de missão? Missão significa tarefa, compromisso, incumbência que alguém tem em executar a pedido ou ordem de outrem, de outro alguém. Tendo em vista que propósito e missão têm esses significados no dicionário, nós vamos partir então a compreender que, de acordo com Flora Vitória e Vilela da Mata, nós temos 3 níveis de missões. Esses níveis foram medidos de acordo à motivação, o que te motiva a executar a sua missão. Dentro desses 3 níveis, nós temos o primeiro. Sim, qual é o primeiro nível aí? O primeiro nível de motivação dentro das missões é o material. Sim, são aquelas pessoas que se movem pelas coisas materiais. Temos o segundo nível também de missão, que são as pessoas que sentem plenitude em ajudar as outras pessoas. E temos a humanidade, que são aquelas pessoas que se motivam em ajudar o próximo, mas muito mais quando esse próximo não é uma pessoa só, não é identificável, é um número maior, é uma questão mais humanitária, é uma questão mais de ajudar um todo. Elas se movem nesse sentido. E é claro que, se você tem um porquê, você vai conseguir suportar os comos. Então, entenda, se você tem um porquê, você consegue suportar os comos. O nosso cérebro, ele não entende o não. E ele precisa de uma rota, um trajeto, uma motivação, para que ele possa buscar encontrar aquilo que desejamos e que precisamos alcançar. Então, todo ser humano, ele precisa de um sentido, um significado, um objetivo, para que ele consiga se movimentar na vida. Senão, você não tem ânimo nem de acordar. Disse é ou não é verdade para você? Pois é, se isso acontece, significa que você está precisando compreender o que você está buscando, qual é o significado daquilo que você precisa, como que você está se motivando para levantar da sua cama todo dia. E isso precisa de um propósito. Tá, mas agora dentro disso eu quero te contar o que aconteceu comigo nessa busca por propósito. Porque existe o propósito, como diria Paulo, eu não lembro se é para a igreja de Éfeso ou de Coríntios, não lembro qual, que ele fala assim, para não se deixar levar pelas coisas vãs. Exatamente. Um propósito já nos foi entregue, mas diante das coisas vãs, situações culturais, mundanas, que vai acontecendo à nossa volta, a gente acaba se desviando sem perceber daquilo que é a nossa busca, daquilo que é o nosso propósito principal. E eu também fui assim, lá no começo, quando os meninos começaram a ir para a escola, eu sentia aquela síndrome do ninho vazio e ficava por uma busca constante por um propósito,
achando eu que esse propósito se encontrava em algo material. Porém, não sabia que esse propósito já tinha sido instituído, ele já existe em nós. Nós só precisamos conectar esse propósito com a nossa mente, o nosso corpo, para que nesta terra, neste corpo material, nós possamos ter um segmento e dar sentido, significado, para que possamos fazer as coisas de acordo com o que precisamos, para alcançar o objetivo, certo? Dito isto, até procurei ajuda, para que eu pudesse encontrar algo que fosse o meu propósito, porque não era possível eu não ter nenhum propósito nesse mundo e tal. Quero te dizer que esse é o desvio para as coisas vãs. Por quê? Porque para o mundo, o propósito é o sentido de você encontrar a sua paixão, encontrar para que você nasceu. Até aí tudo bem, mas para você entender melhor o significado de propósito, buscando essa ideia material, é uma soma de paixão, vocação, profissão e missão. Essa é a soma do propósito para o mundo, o propósito como um todo. Lembra que propósito significa você ter a intenção de fazer algo, um projeto, um destino. Então, esse é o sentido de que quando você vai procurar uma profissão, por exemplo, essa é a busca e o significado de propósito. Sabendo que o propósito se forma nessa soma de paixão, vocação, profissão e missão, o que entra em questão, Lawane? Que você vai tentar perceber o que você ama fazer e o que você faz bem. Dito isto, você vai encontrar a sua paixão. Sabendo sobre isto, você vai partir para a pergunta de que o que pagariam para você fazer dentro dessas coisas que você faz bem e que você ama fazer. Então, o que pagariam para fazer? Isso vai ser a sua profissão. E o que você entender que o mundo precisa é a sua vocação. Sabendo que tudo isso é a soma, junto com a missão vai ser compreender o que você ama e o mundo precisa, certo? Esse é o significado para você encontrar um propósito para o seu profissional, para a sua vida material. Mas, como estamos falando sobre o propósito da mulher sábia, aquele que já foi entregue para nós desde quando a gente nasceu, e que logo em seguida fomos justificadas por Cristo Jesus, reforçando ainda mais esse propósito que a gente precisa conectar para que o nosso corpo entenda que temos um sentido e um significado e um segmento nesta vida. A mulher sábia, no primeiro momento, ela entende que o seu centro é Deus. Por quê? Porque ela reconhece o poder de Deus. Ela se submete à ordem de Deus. Ela coloca Cristo em primeiro lugar como seu Salvador. E ela guarda o seu coração na verdade bíblica. Por que ela faz tudo isso? Porque ela sabe que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, e isso já está lá em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ela reconhece o poder de Deus, ela se submete à ordem de Deus e ela coloca Cristo como seu Salvador, guardando então seu coração na verdade bíblica, ela sabe que tem uma missão. Se ela sabe de tudo isso e que ela precisa de tudo isso, ela sabe que tem uma missão. Lembra o que é missão? Missão é uma tarefa, um compromisso, uma incumbência que alguém tem que executar a pedido ou ordem de outro alguém. No nosso caso, ordem de Deus. Sabendo que essa é a missão dela, ela sabe então que ela precisa e deve sair do nível de motivação 1 das missões. Lembra qual é o nível de motivação 1? O primeiro nível de motivação é o material. É se movimentar para agir nas suas missões, para ter um retorno financeiro, para ter um retorno de patrimônio, para ter um lucro material. Então, se ela sabe que ela tem uma missão e que essa tarefa e esse compromisso, essa incumbência
ela precisa executar. Lembra da executiva na live anterior? Ela vai executar essa missão de acordo ao pedido e a ordem de Deus. O primeiro nível, ela já precisa pular, ela já precisa atravessar, ela já precisa melhorar, no sentido de que agora não é mais sobre os bens materiais. Por que, Lawane, então, que ela entende isso? Porque nós, já como mulheres sábias, já sendo discípulas de Cristo para o mundo, lembra disso na explicação da outra live também, da última live? Nós precisamos e nós cremos em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Sendo assim, nós alcançaremos a vida eterna, sendo justificados por Ele. Dito isto, nós temos um objetivo, nós temos uma meta, nós temos um intuito, nós temos uma missão para alcançar esta meta. E esse é o nosso projeto, esse é o nosso destino, o nosso objetivo, a nossa busca, o intuito e a nossa finalidade. Logo, se isso é tudo isso, estamos com o nosso propósito. Esse é o propósito da mulher sábia. Ela conhece, ela sabe o seu destino, ela entende qual é a sua missão, ela sabe qual é a sua busca diária, ela levanta da cama. Eu dei até exemplo aqui no nível 2 de pessoas que a pessoa que está no nível 2 é o nível do próximo. Então ela se sente na plenitude em ajudar o outro. Tenho até o exemplo dos bombeiros, que eu tenho certeza, que é o exemplo até que o meu professor deste curso, ele menciona, que é sobre os bombeiros, ele tem a certeza de que os bombeiros levantam da cama todo dia animados, porque eles sabem que aquele pode ser um dia que vai precisar dele para salvar a vida de alguém. Então, já pensou se nós colocarmos e compreendermos o nosso propósito, nós vamos ter a certeza que nós levantamos da cama todo dia para alcançar e chegar mais perto do nosso destino, do nosso intuito. E também muito mais por podermos proclamar e falar da salvação em Cristo Jesus para salvar alguém que compreenda e que entenda que também pode ser salva por Jesus. Você entende que isso vai te dar significado, isso vai te dar destino, isso vai te trazer clareza do que você está fazendo aqui na Terra? E sabendo disso, você vai levantar todos os dias, entendendo que cada passo que você faz dentro da sua casa, principalmente a começar por levantar, escovar o dente, arrumar a sua cama, lavar a sua louça, arrumar a sua mesa do café, tudo isso já está diante do seu propósito. Vai trabalhar, vai pegar o ônibus, vai de carro, vai pegar o trânsito. Tudo isso já está dentro dos comos para você obter o porquê do seu propósito, que é alcançar a vida eterna, sendo justificada por Cristo Jesus. Ah, Lawane, beleza. Tudo bem. Vocês estão entendendo até aí? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês compreenderam qual é o nosso propósito, sendo mais sábias na presença de Deus? Lembrando que a sabedoria é Deus. Então, se a mulher sábia compreende que a sabedoria está em Deus e que Deus é o seu centro, ela entende que ela vai ser mais sábia quando ela estar mais próxima da sabedoria, que é Deus. Então, se ela estar mais próxima em relacionamento, em busca, em aproximação com Deus, ela vai estar mais próxima de ser sábia, mais próxima de ser justificada, de ser limpa e mais perto ainda de alcançar o seu maior propósito, o seu objetivo, a vida eterna com glória nos céus. Eu falei para vocês que eu estou aprendendo tudo isso e aplicando, e não poderia deixar de compartilhar, porque se está fazendo diferença para mim, vai fazer diferença para outras mulheres, e muito mais eu aprendo quando vocês comentam, quando vocês falam, quando vocês perguntam, porque através disso a gente vai se aprofundando juntas no que estamos falando aqui.
Aí você me pergunta, e por que o propósito da mulher sábia não é o propósito do mundo? Aquela questão de ser um todo, uma soma da paixão, vocação, profissão, missão. Primeiro, porque quando amamos a Deus, eu até escrevi, gente, isso aqui eu escrevi porque isso aqui eu vou colar na minha parede. Olha só. Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, também precisaremos trabalhar naquilo que não amamos. Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, vai ter coisas que Ele vai nos pedir e nós, mesmo sem querer ou achar que estamos ficando louca em fazer aquilo ali, ou que, não, isso é coisa da minha cabeça, nós vamos precisar fazer, porque nós executamos a ordem do nosso Deus. Nós somos executivas de funções importantes, lembra? Pois é. E a segunda coisa, e lá no propósito do mundo, a primeira coisa é você fazer aquilo que você mais ama. Tipo, você não abre mão de fazer o que você mais ama. E não, como mulher sábia, nós abrimos sim mão daquilo que amamos fazer, porque acima do que amamos fazer aqui na Terra, nós amamos Deus sobre todas as coisas. O segundo porquê é porque nós não fazemos. Tô lendo errado. Porque nós fazemos o que Deus requer de nós, para declarar ao mundo quem é Cristo. Lembra lá na nossa conversa na live anterior? Nós fazemos discipulados, a começar pelos nossos filhos. Então, nós evangelizamos, principalmente dentro da nossa casa. E nós declaramos Cristo em todos os pontos da nossa e ações da nossa vida. Imagem, postura, comportamento, fala, forma de comer, o que você come, as amizades que você anda. Lembra lá das características da mulher sábia? Tudo isso influencia no porquê nós fazemos o que Deus requer de nós. E o outro porquê é porque nada disso se paga com dinheiro desta terra. É ou não é? Diz pra mim. O propósito... A máquina tá apitando. Terminou minha roupa. O propósito do mundo para o mundo é que você vai encontrar algo que o mundo pague para você fazer. Que seria, no caso, realmente para você encontrar a sua profissão. Mas, no propósito da mulher sábia, ela simplesmente sabe que o que ela faz não tem como. O que Deus ajuda e dá força e faz por ela e para ela, ela não conseguiria fazer. E nada disso, dinheiro nenhum pagaria. E o outro porquê é: a nossa missão está em sermos motivadas pelo modelo de Jesus Cristo, fazendo o que Deus ama e o que agrada a Ele, para declararmos o que realmente o mundo precisa: salvação. Sabendo disso, me conta aí o que mais te motivou. Teve algo que fez um boom na sua cabeça, que você ficou pensativa ou não? Se não quiser contar aqui também não tem problema. Responde para si mesma o que foi que te movimentou, o que foi que fez você repensar e se movimentar para agir e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, para que você também glorifique a Deus em cada ponto, em cada passo, em cada ação da sua vida, tá bom? Esse é o nosso propósito, o nosso processo de hoje. Lembra que eu falo para vocês que a gente precisa ouvir, entender, aplicar para aprender? Pois é. Então, hoje eu quero que você compreenda o que mais te deu um choque, assim, que ficou gravado para você de tudo que eu falei aqui. O que mais te deu aquele susto, aquela questão de, nossa, é isso mesmo, caramba, nunca pensei nisso. E dentro disso você pensa em como você pode buscar melhorias e buscar agir diante daquilo que precisa ser melhorado. E aí, quando você fizer isso, você vai declarar. Você sabe para onde você está indo e que você sabe aonde que você quer chegar.
O seu cérebro precisa ter consciência disso. A nossa identidade é formada quando temos coerência daquilo que falamos, ou seja, nós fazemos, vivemos e somos aquilo que falamos. Sendo assim, nós compreendemos que o nosso cérebro precisa ter consciência de onde nós vamos chegar. A nossa alma já tem, mas o nosso cérebro, para movimentar este corpo de carne, ele precisa também saber e dar sentido, dar noção daquilo que precisamos fazer. E logo depois disso, você vai escrever, fazendo com que você vai deixar mais claro na sua mente quando você escrever. Você vai escrever uma rotina, porque se você já tem uma missão e você conhece o propósito, você precisa escrever a rotina. É 1% todo dia para que você alcance aquilo que você precisa. Então, escreva uma rotina voltada para esse propósito de Deus na sua vida. Busque entender que se você está aqui para servir a Deus sobre todas as coisas, cada passo da sua vida precisa ter clareza de que você faz isso para ser agradável aos olhos de Deus, para servir a Deus e muito mais, para fazer os 2 profundos e gigantes mandamentos que Jesus Cristo nos deixou. Amar ao próximo, como a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Porque isso vai ficando mais concreto para você, isso vai ficando mais claro diante de cada coisa que você vai fazer. Fazendo assim, você vai entrar no 3º passo, que é faça, entre em ação e persevere, seja flexível e tolerante, até nas situações que precisar. Porque também você não vai se fazer das tripas coração, eu tenho que fazer nessa hora, porque eu vou fazer assim. Não. Então faça, mas seja flexível, seja tolerante, coloque isso de acordo com os momentos e as situações que você precisa, entendeu? Vivenciar e viver diariamente. E agradeça. Faça a autorreflexão de tudo que você fez no dia, de como foi, de como você fez, de como você agiu, porque você aprende no ambiente que você está, você tem coisas boas no seu comportamento, você reflete conhecimento e crença em alguém, ou alguém reflete uma coisa boa em você, você entrega coerência no que você fala, como foi, você conseguiu entregar aquilo que você prega, que você anuncia. Então, tudo isso vai te trazer ainda mais uma prática dentro disso que conversamos. Tendo essa prática, você vai aplicando para que você aprenda de fato, que isso possa ficar conectado no seu HD interno, vamos dizer assim, na sua memória interna, e fique nítido para você, fique um hábito, se torne um hábito até para que isso fique mais leve, mais claro diariamente. Então, bora nessa, mulher? Bora caminhar para o nosso propósito, seguir avante com aquilo que precisamos, sair da zona de conforto, independente de qual zona de conforto que você esteja, principalmente se essa zona de conforto for espiritual e você está ali se acomodando em algum cantinho, sacode, levanta, sai desse cantinho aí da zona de conforto e vivencia aquilo que Deus preparou para você, que Ele colocou em suas mãos. Beleza? Um beijo e Deus abençoe.